Olá meninos, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos aproveitar essa aulinha de hoje para a gente fazer uma revisão. Sabe por quê? Porque hoje é um dia muito especial, essa semana é uma semana muito especial. É a semana em que você chega à conclusão que você já aprendeu todos os termos sintáticos que você deveria aprender, sim, e que você está preparado para analisar corretamente qualquer oração, qualquer período simples, você já pode analisar corretamente sem se preocupar. Você quer ver? Porque você já conhece todos esses termos sintáticos aqui que eu vou mostrar para você. Olha só, né? No estudo da sintaxe, que é o estudo da estrutura da frase e não do significado do que a frase passa para a gente, mas da estrutura dela, a gente já conheceu o sujeito, a gente já conheceu o predicado, a gente já conheceu o predicativo, a gente já conheceu o objeto direto, o objeto indireto, a gente já conheceu a agência passiva, a gente já conheceu a adjunta adverbial, a gente já conheceu a adjunta de nominal, a gente já conheceu o complemento nominal, a gente conheceu o aposto e, por último, semana passada eu lembro perfeitamente que nós conhecemos o vocativo, foi bem rapidinho, porque ele é um conceito bastante simples. E a gente viu lá a música da Morena do Mar, você nunca mais vai esquecer do vocativo, a gente colocar a vírgula no vocativo, certo? Muito bem, vamos retomar esses conceitos que eu sei que você não está animado para fazer isso, mas é a vida. Nós vamos lá, vamos retomar, começando pelo que são os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Toda oração tem sujeito e predicado, óbvio, né? Por isso eles recebem o nome de termos essenciais. Não dá para fazer uma oração sem o sujeito ou uma oração sem um predicado. O sujeito é aquilo de quem eu falo e o predicado é a informação que eu dou sobre esse sujeito. Toda oração tem um verbo, certo? Toda oração tem um verbo. O verbo não indica uma ação? Bom, tem que ter alguém para praticar essa ação. Então toda oração tem que ter um verbo, tem um sujeito. E se eu tive um sujeito, tive um verbo, então eu comuniquei alguma informação sobre esse sujeito, certo? Essa comunicação de informação sobre o sujeito é o verbo. É o predicado, desculpa. Então, predicado é a declaração que eu faço sobre um sujeito, né? Ele sempre contém um verbo, sempre. E o sujeito é o termo sobre o qual o predicado fala, dá alguma informação. O sujeito sempre concorda com o verbo, então isso é uma forma mais fácil que nos ajuda a encontrar o sujeito de uma oração. Verbo plural, sujeito plural, verbo plural, sujeito composto, verbo plural, o resto singular, ok? É bastante simples quando essa mulher está falando. Vamos pegar um exemplo, né? Paula Toller faz live nesta quinta-feira. Na moda de fazer live, e Paula Toller faz live. Não sei se vocês sabem quem é Paula Toller. Bom, achou o verbo aí? Eu já achei. Paula Toller faz live nesta quinta-feira. Eu já achei o verbo. Cadê o verbo? Achou? Bom, cadê o sujeito desse verbo? Quem é que faz? Paula Toller. Então é o sujeito. Ué, claro. Todo mundo que sobrou é predicado. Achou o sujeito? Todo mundo que sobrou circula e marca predicado que se acerta. Bom, você lembra que na aula passada teve o vocativo lá, que não está nem dentro do sujeito, nem dentro do predicado. Tá, mas tirando a exceção do vocativo, todo mundo na oração ou é sujeito ou é predicado. Uma vez que você achou o sujeito, então todo mundo que sobrou é o predicado. Combinado? Muito bem, vamos olhar mais especificamente para o sujeito, porque ele pode ser classificado em sujeito simples, por exemplo, quando ele apresenta um núcleo apenas. A minha cidade ficou alagada nas últimas férias. Cadê o verbo? Achou? Achei o verbo. Bom, então já achou o sujeito, porque quem que ficou? A minha cidade. A minha cidade é que ficou alagada nas últimas férias. Quem efetivamente praticou a ação de ficar alagada, ou né, está conjugando o verbo ficar. Quem é que ficou alagada nas últimas férias? Foi o a? Foi a minha ou foi a cidade? É claro que foi a cidade que ficou alagada. Então, cidade é o núcleo. Tínhamos apenas um núcleo, então esse é o sujeito simples. Diferentemente do sujeito composto, quando tem mais de um núcleo. Se eu pego, estão em casa meu filho e minha mulher. Cadê o verbo? Estão. Quem é que estão? Quem é que estão em casa? Quem é que estão? Meu filho e minha mulher. Quem está em casa? Meu filho está em casa? Tá. Minha mulher está em casa? Tá. Então tive dois núcleos, duas palavrinhas representando um agente de estar em casa. Ali quem está em casa. Né? Então tive dois sujeitos. Não tive dois sujeitos, tive um sujeito só, mas ele teve dois núcleos. Então ele é um sujeito composto. Não pode ter dois sujeitos numa oração, tá? Não. É um sujeito só com dois núcleos. E aí quando acontece o caso de você não achar o núcleo? Quer dizer, quando você sabe quem pratica uma ação, mas não consegue circular essa pessoa que praticou a ação, como nós fizemos ali. Bom, quando você consegue identificar um sujeito pelo contexto, pela desinência,
mas não consegue marcá-lo, porque ele não está explicitado na oração, então isso se chama sujeito oculto, ou sujeito desinicial, ou sujeito elíptico, ou sujeito subentendido, whatever. Bom, pensávamos que iriam jantar conosco. Quem é que pensávamos? Só pode ser nós. Só nós pensávamos, que o único pronome que conjuga o verbo pensar em pensávamos é nós. Então eu sei que o sujeito ele é nós, embora eu não tenha escrito. Então ali eu tive um sujeito desinicial nessa oração. Observe que tem o verbo iriam jantar também, a locução iriam jantar, né? Iriam jantar, tem ali também. O que é que iriam jantar? Bom, nesse caso, tem até duas possibilidades em termos de pronome. Pode ser, pensávamos que vocês iriam jantar conosco ou que eles iriam jantar conosco. Bom, no contexto nessa frase aparecendo num texto, num contexto, com certeza a gente descobriria quem é que iriam jantar conosco, se é eles ou se é vocês. Mas pensávamos que eles iriam jantar, apesar que vocês... Bom, a gente consegue identificar o sujeito ali. Quando a gente consegue identificar o sujeito, mas ele não está escrito, sujeito desinicial elíptico oculto. Certo? Certo. Né? Parece bem tranquilo. Esse mocinho está passando bastante calmo para a gente, que parece bem tranquilo. Bom, então vamos complicar um pouquinho. Existe o caso do sujeito indeterminado, que é quando, diferentemente do sujeito oculto, ele não está escrito lá, igual o sujeito oculto, mas diferentemente do sujeito oculto, você não consegue identificá-lo, né? Você não sabe quem, por exemplo, clonou o seu cartão e fez compra na internet. Quando o seu cartão é clonado e alguém faz compra na internet, você fala assim: clonaram o meu cartão e fizeram compras com ele na internet. Bom, quando você aplica essa terceira pessoa do plural aí, você está querendo indeterminar o sujeito, certo? Ou quando você usa essa outra estratégia para indeterminar o sujeito também, que é colocar a partícula se. Você fala assim: precisa-se, neste país, de estudantes que valorizem a educação. Quer dizer, está precisando de estudantes que valorizem a educação. Né? Bom, então, precisa-se de estudantes que valorizem a educação. Esse se colocado num verbo na terceira pessoa do singular, sempre terceira pessoa do singular, cria uma oração com sujeito indeterminado. Tanto é que esse se passa a se chamar índice de indeterminação do sujeito. Vamos chamar o se de índice de determinação do sujeito, porque ele serve para indeterminar o sujeito. A gente coloca esse se no verbo para indeterminar o sujeito. Então ele é um indeterminador de sujeito, ou seja, um índice de indeterminação do sujeito, certo? Cuidado. Isso aí só vale para verbos intransitivos e verbos transitivos indiretos. Lembra disso? Porque o verbo transitivo direto é outra história, a gente vai ver ali. Mas viu a partícula se num verbo intransitivo ou num verbo transitivo indireto, bom, aí você tem um índice de indeterminação do sujeito, uma oração com o sujeito indeterminado. Certo? E aí vem o caso mais esquisito de todos, que é o sujeito inexistente. Lembra que eu comecei a aula falando que toda oração tinha sujeito e predicado? Bom, eu estava mentindo. Nem toda oração tem sujeito. Existem raríssimas exceções. Se vocês voltar, não estou mentindo tanto não. Se você voltar o slide lá, voltar no vídeo aqui, você vai ver que lá tinha um asterisco em cima do sujeito, que eu já sabia que isso iria acontecer. Bom, então, o sujeito inexistente, qual é o sujeito inexistente? É quando você consegue, por alguma mágica, sei lá o que, criar uma oração que não tem sujeito. Bom, esses são casos raríssimos, é melhor você decorar, né? Não inventa, decora, porque é caso raríssimo, só vai acontecer nesse caso aqui. Tirando esse caso, sempre vai ter sujeito, né? Quais casos? Quando tiver fenômeno da natureza. Choveu, ventou, amanheceu, trovejou, indicar fenômeno da natureza, né? Ou quando tiver o verbo haver no sentido de existir. Há muitas coisas para serem feitas. Há muitas coisas para serem feitas. Havia muitas coisas para serem feitas. Ué, peraí, não é haviam muitas coisas para serem feitas? Não, porque é muitas coisas, então haviam muitas coisas. Não, de jeito nenhum. O verbo haver, se ele não tem sujeito, ele não vai colocar ele no plural. Muitas coisas não é o sujeito dessa oração. Muitas coisas é o sujeito da oração, porque muitas coisas haviam. Não, não é isso. Esse verbo você tem que decorar que não tem sujeito. Então há muitas coisas, havia muitas coisas. Combinado? Muito bem. Haverá muitas coisas, não haverão muitas coisas, né? O verbo, mesmo o verbo haver ou também o verbo fazer indicando tempo, acontece a mesma coisa, tipo, há 2 anos que não te vejo, né? Há um dia atrás tal coisa aconteceu, né? Faz 10 anos, né? E aí, ó, de novo, não é fazem 10 anos que eu não te vejo, não é faz 10 anos que eu não te vejo, porque 10 anos não é o sujeito desse verbo, né? Essa oração não tem sujeito. Orações com o verbo fazer, haver indicando tempo,
não tem sujeito, né? E a mesma coisa com o verbo ser, verbo estar, quando estiver indicando tempo ou distância. Como assim, de tempo ou distância? Bom, eu digo assim, daqui até aí é 1 km. Daqui até aí é 1 km. Olha como é que eu usei o verbo aí. Mas nesse tipo de oração não tem sujeito, né? Quando você fala assim, né, indicando tempo, né? Agora é 1 da tarde, agora é 1 da tarde. Beleza, esse tipo de oração não tem sujeito, né? Pode ser indicando tempo também, foi cronológico que eu falei agora, pode ser tempo meteorológico, tipo, está frio. Esse tipo de oração está frio, está quente, né? É tarde, indicando esse tipo de oração não tem sujeito, que é o verbo ser indicando o verbo estar, verbo ser indicando tempo ou distância. Combinado? Então olha um exemplo aí, ó. Só para lembrar que eles se chamam verbos impessoais, né? Verbo haver, fazer, ser, estar, verbos que indicam verbos da natureza. Quando estão nesses contextos de não ter sujeito, eles são verbos impessoais, a gente chama de verbos impessoais. Combinado? Olha o exemplo. Choveu mais milímetros que o esperado no meu casamento. Choveu, né? Singular. Mas é mais milímetros. Mais milímetros não é o sujeito dessa oração, então o verbo não vai para o plural. Mas mesmo assim estava quente. Estava quente. Oração com sujeito indeterminado. Desculpa, com sujeito inexistente. Olha o verbo estar aí num contexto de indicar tempo, né? Tempo meteorológico, no caso. Eram 30 quilômetros do centro da cidade até a festa. De novo, o verbo ser indicando distância. Mas havia muitos convidados. Não é haviam, não. Porque muitos convidados não é sujeito dessa oração. Essa é uma oração sem sujeito, né? Amigos que fazia anos que não os via, estavam lá na festa, né? Havia amigos que fazia anos que não os via, né? Estavam lá na festa, esqueci de completar essa frase aí. Amigos que faziam anos que não os via, estavam na festa. Então fazia anos, né? Não é faziam anos não, porque esse verbo aí não tem sujeito, não vai pro plural. Ué, professor, peraí, tem o verbo eram ali, ó, a forma verbal eram, do verbo ser. Você colocou no plural, professor, você errou. É verdade. A gramática abre uma exceção para verbo ser quando estiver indicando distância ou tempo, aí ele continua sendo sem sujeito, mas ele pode ficar no plural. Quer dizer, ele deve ficar no plural quando o número que vier depois for um número maior que 1. Combinado? Então, eram 30 quilômetros. Não ia ficar muito feio falar era 30 quilômetros. Então, só para ficar mais bonito, é uma questão estilística, você pode colocar eram 30 quilômetros. Combinado? Mesma coisa com as horas, e aí muito importante, a gente fala assim, ó. É 1 da tarde. São 2 da tarde. Então quer dizer que 2 da tarde é o sujeito de são, por isso que está no plural? Não. Continua sendo oração sem sujeito, porque é um verbo ser indicando tempo. Mas você vai colocar no plural só para ficar mais bonitinho. Mas continua sendo oração sem sujeito, verbo impessoal. Combinado? São 2 da tarde, são 3h30, né? Hoje é 1º de abril, hoje são 2 de abril, né? Entendeu? Então, muito bem. E aí, a gente pode continuar essa brincadeira agora classificando os verbos e não mais os sujeitos, né? Classificamos aqui os 5 tipos de sujeitos, vamos ver os 3 tipos de verbo, ou 3 tipos de verbo e pouquinho aí, quase 4. Primeiro, verbo de ligação. Não, 4, 3, sei lá, você decide. Verbo de ligação. Verbo de ligação. É aquele que não apresenta uma ação efetivamente, né? Ele não está ali para dizer que o sujeito praticou uma ação. Ele está ali para dizer para você que o sujeito tem uma determinada característica. E essa característica vai receber o nome de predicativo de sujeito. Quer ver? Eu digo assim, ó. Ele parecia uma criança. Bom, o verbo parecer não indica uma ação. Na verdade, conecta o ele à criança. O ele a uma criança. Uma criança é um predicativo do sujeito. Uma criança é um predicativo do sujeito. Verbo parecer, a gente vai chamar de verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, parecer. Esses verbos são verbos de ligação. Ele parecia uma criança, ele é o sujeito. Parecia, verbo de ligação. Uma criança, verbo de... É um predicativo do sujeito. Quer ver? Ele parecia uma criança naquela situação, pois seu comportamento era apenas birra. Seu comportamento era birra. Seu comportamento era birra. Verbo ser, servindo para ligar comportamento com birra, para falar que o comportamento era birra. Comportamento era birra. Então, seu comportamento sujeito, birra, chama-se predicativo do sujeito. Seu comportamento era birra. Birra é predicativo do sujeito. Era é verbo de ligação. Combinado? Muito bem, vamos continuar.
E então temos os verbos que são chamados de intransitivos. Tem o verbo de ligação, tem o verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Bom, é aquele que sim vai apresentar uma ação de um sujeito. Ele vai apresentar uma ação praticada por um determinado sujeito, diferentemente do verbo de ligação, que serve apenas para ligar uma característica ao sujeito. Não, aqui ele vai apresentar uma ação praticada pelo sujeito. Esta ação, porém, vem, digamos, sem complemento. É uma ação que ela está completa por si só, não precisa informar mais nada. Por exemplo, as flores caíram. Acabou, as flores caíram. Eu vi para vocês e falo, gente, vocês viram que as flores caíram? Então, as flores caíram. Nossa, olha lá, as flores caíram as flores. Pronto, acabou, né? O sol nasceu. Gente, vocês viram que o sol nasceu? Oh, o sol nasceu. Acabou. Então, o verbo cair e o verbo nascer são verbos intransitivos. E todos se levantaram. Ó, você viu que todos se levantaram? Todos se levantaram. Todos se levantaram. Olha, todos se levantaram. Pronto, verbo intransitivo. Levantar-se. Combinado? Muito bem. Muito bem. Bom, e aí, se tem verbo intransitivo, tem verbo transitivo. Por isso que eu falei que era 3 ou 4. Porque tem o verbo de ligação, 1. Verbo intransitivo, 2. E tem os verbos transitivos, 3. Tem verbo transitivo direto e tem verbo transitivo indireto. Por isso, 3 ou 4, você decide se o verbo transitivo... Tá. Transitivo direto, primeira coisa, apresenta um complemento, diferentemente do intransitivo, que não apresenta um complemento, o verbo transitivo apresenta um complemento. E esse complemento não tem preposição. Por isso ele se chama transitivo direto. Ele é sem preposição, ele vai direto do verbo para o seu objeto direto, porque o verbo transitivo direto é aquele que apresenta um complemento sem preposição, e esse complemento recebe o nome de objeto direto. Por exemplo, os brasileiros amam odiar os argentinos odeiam amar os brasileiros. Opa, vamos lá. Os brasileiros amam. Quem ama, ama alguma coisa. Quem ama, ama alguma coisa. Então, os brasileiros amam alguma coisa. Aquilo que o brasileiro ama é o objeto do amor do brasileiro. Por isso recebe o nome de objeto direto, né? O verbo amar é um verbo transitivo direto, que ele tem um objeto direto. Os brasileiros amam odiar os argentinos. Odiar os argentinos tem preposição? Quem ama, ama alguém. Não é ama de alguém, ama para alguém, ama com alguém. Não. Quem ama, ama alguém. Então, quem ama, ama odiar os argentinos. É isso que nós amamos, odiar os argentinos. Beleza? Então, odiar os argentinos, objeto direto do verbo amar, verbo transitivo direto. E os argentinos odeiam amar os brasileiros. A mesma coisa, o verbo odiar. Odiar, quem odeia, odeia alguma coisa. Odeia alguma coisa. Então, o verbo odiar é um verbo transitivo, direto, porque não tem preposição. Não odeia de, odeia com, odeia para, odeia a. Não, é odeia amar os brasileiros, sem preposição. Opa, apertei aqui sem querer. Sem preposição. Verbo transitivo direto com objeto direto. Que está amarelinho é objeto direto, que está azulzinho é verbo transitivo direto. Combinado? E aí tem o verbo transitivo indireto, que é aquele que tem um complemento com preposição. E esse complemento vai se chamar objeto indireto. Que o verbo transitivo direto, objeto direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Muito óbvio isso, né? Exemplo, o senador não concordou. Eu não posso falar simplesmente o senador não concordou, tem que falar que concordou com alguma coisa, portanto é um verbo transitivo, né? E quando você concorda com alguma coisa, sempre tem uma preposição, você concorda concorda com, o verbo concordar, além de pedir complemento, portanto, o verbo transitivo, ele pede que o seu complemento tenha a preposição com. Então, quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o verbo concordar é o verbo transitivo direto. E com o que ele concorda? Com a proposta aprovada pelos deputados. Com a proposta aprovada pelos deputados é o objeto indireto. Tranquilo? Muito bem. Né? Olha só como é que essa mocinha na frente está tudo muito bem. Beleza? E aí, para encerrar assim, né? Tem predicado, você viu lá que tem um verbo de ligação? Então, quando eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Lembra que tinha sujeito e predicado? Classificamos o sujeito, agora classificamos o verbo dentro do predicado? Bom, o predicado que tem um verbo de ligação, ele se chama predicado nominal. E aí ele tem um predicativo do sujeito, tá? Por exemplo, lá, vendas para a China foram um ponto positivo no mercado. Então, foram verbo, vendas para a China, sujeito. Vendas para a China foram ponto positivo. Ponto positivo é o que elas foram. Então, predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, temos um predicado nominal. Diferentemente do predicado verbal,
que é quando temos um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto, quer dizer, os verbos que não são de ligação, transitivo e intransitivo, né? Aquele que possui verbo intransitivo ou transitivo, por exemplo, o diretor indicou um amigo para o cargo, o diretor indicou, o verbo indicar praticou a ação, o sujeito, o diretor, indicou um amigo para o cargo, predicado. No caso, predicado verbal, porque indicar é um verbo transitivo direto. Quem indica, indica alguém. Para alguma coisa, no caso, indicou alguém para alguma coisa, no caso é um verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. Tem dois complementos, né? Um amigo para o cargo, né? Muito bem. E aí, atenção, porque existe uma mistura dos dois. Fique atento quando você tem uma mistura, né, daquilo que é predicado nominal com aquilo que é predicado verbal. Você quer ver um exemplo? Ó, os alunos chegaram cansados em casa, pois consideraram a prova difícil. Ó, os alunos, sujeito, chegaram, verbo, chegaram, certo? Os alunos chegaram. Alguém tem dúvida que chegar é uma ação? Não, chegar é uma ação. Portanto, eu tenho aí um verbo que não é de ligação, é um verbo de ação, chegar. Os alunos chegaram em casa. Sim, os alunos chegaram em casa, beleza. Cansados. Eles estavam cansados. Olha que interessante, eu dei uma característica para os alunos, mesmo tendo usado um verbo que não é de ligação. Mesmo sem um verbo de ligação, eu consegui dar um predicativo ao sujeito. Predicativo do sujeito. Quando você tem essa conjunção entre um verbo de ação e um predicativo do sujeito, você tem um predicado que é verbo nominal. Ok? Os alunos chegaram cansados em casa, pois consideraram a prova difícil. Os alunos consideraram a prova difícil. Os alunos consideraram a prova... quem considera alguma coisa. Quem considera alguma coisa ou outra coisa. Então, quem considera uma característica a outra coisa. Olha como que difícil é a característica que os alunos deram para a prova. Os alunos consideraram a prova difícil. Os alunos consideraram difícil a prova. Eles deram a característica de difícil para a prova. A prova não é o objeto direto de consideraram? Quem considera alguma coisa? Então, a prova é o objeto direto de consideraram. Logo, difícil é uma característica de um objeto. A gente chama isso de predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Ó, faltou fechar o parênteses ali. Predicativo do objeto. Quando eu tenho um verbo que não é de ligação, ou seja, verbo intransitivo, como é o caso de chegaram, ou transitivo, como é o caso de consideraram, e, além disso, eu tenho uma característica sendo atribuída a alguém, pode ser o sujeito, pode ser ao próprio objeto, chamado de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, respectivamente. Então, isso aí recebe o nome de predicado verbo nominal, ok? Vamos pegar um exemplo aqui na vida real para você entender a história lá de tudo isso. Vamos recapitular aqui com base nessa propaganda, que inclusive vários de vocês colocaram propagandinhas lá de proteger cachorrinhos lá no nosso trabalhinho de adjunta de VBA lá no Pedot. Bom, cachorro não é um brinquedo. Cadê o verbo? Já achei o verbo. Cadê o sujeito? Cachorro. É o cachorro que é um brinquedo. Ou quer dizer, não é um brinquedo, né? Então, o sujeito simples, cachorro é brinquedo. O que sobrou é predicado, certo? Achei o sujeito que sobrou é predicado. Cadê o verbo? Tá ali, verbo ser. É um verbo de ligação, porque ele conecta cachorro a brinquedo, que é uma característica do cachorro. O cachorro é o brinquedo. Ou, no caso, não é o brinquedo. Mas cachorro e brinquedo, estou criando uma relação de igualdade entre cachorro e brinquedo. Portanto, é um verbo de ligação com o seu predicativo do sujeito. E aí, o predicado é um predicado nominal. Combinado? Muito bem. Só a título de curiosidade, o que é o não? O não. Ó, analisamos tudo, mas nós não analisamos o não. Por que não analisamos o não? Porque não é objeto do nosso estudo aqui hoje, que é a revisão só da parte inicial lá. Mas você já sabe me dizer o que é o não em termos sintáticos, que ficou sem classificação aí. Vamos para a próxima oração. Essa próxima oração tem um sujeito desinicial, olha só. O sujeito de sente. O sujeito de sente é cachorro. É o cachorro que sente fome. Está escrito lá em cima. Bom, sente é um verbo transitivo direto, que quem sente, sente alguma coisa. Sente é um verbo transitivo direto. Logo, isso aí tudo é um predicado verbal, porque tem um verbo transitivo. Né? Se tivesse um verbo intransitivo, também seria predicado verbal. Só é predicado nominal quando tem verbo de ligação. Então, verbo transitivo direto. Quem sente, sente alguma coisa. O que ele sente? Fome, frio e medo. Fome, frio e medo. É o objeto do sentir, fome, frio e medo. Então,
objeto direto. Verbo transitivo direto tem objeto direto. Fome, frio, medo, essas três palavrinhas sem o i, né? Fome, frio, medo, essas três palavrinhas são os núcleos deste objeto direto. Combinado? Só para terminar, abandono é crime, abandono de animais é crime, abandono de animais, sujeito é verbo de ligação, crime, predicativo de sujeito. Abandono é crime. Estou criando uma relação de igualdade entre abandono e crime. Então o L é como se fosse quase um símbolo de igual. Verbo de ligação meramente. Liga o abandono de animais sujeito com crime predicativo de sujeito. Certo? Qual que é o núcleo? Qual que é o núcleo desse sujeito? Abandono de animais. Qual é o núcleo? Abandono. Tá? Então vou deixar uma perguntinha no ar para a gente solucionar depois. Se abandono é núcleo, é o sujeito, é o verbo, crime é o predicativo, abandono é o núcleo do sujeito, o de animais é o quê? Responda para mim. De animais é o quê? Abandono de animais é crime. Abandono é núcleo do sujeito. Então, de animais, você vai classificar como o quê? Muito bem. Ficamos por aqui agora, porque já tomei muito do seu tempo. Não deixe de fazer os deveres de casa que eu vou colocar aí para vocês para a aula de hoje. Combinado? Um grande beijo.